Fala Dev, aqui quem fala é Gabriel Buzzi, Head de Tecnologia da Rocket, e hoje eu vou apresentar para você 3 comandos que eu tenho usado na IA para conseguir facilitar o meu dia a dia de trabalho. Então eu vou ensinar para vocês aí um comando para commit, um comando para PR e um comando para fazer code review, que tem acelerado muito o trabalho e o dia a dia aqui na Rocket. Deixa eu dar uma dica aqui de ouro para quem usa modelos de IA. Isso funciona tanto no Gemini CLI, funciona para quem usa OpenCode, funciona para quem usa Cloud Code, funciona para quem usa Codex, se não me engano, funciona para quem usa Cursor, que tem os comandos personalizados. Você pode personalizar os comandos que você dá para ela. E aí essa é uma das coisas que eu tenho usado, eu tenho direcionado bastante o time aqui da Rocket a usar. A gente usa Cursor aqui dentro, e a gente tem direcionado muito o time a usar, que é o seguinte. Por mais que o Cursor da vida tenha aqui esse botãozinho na lateral, que se eu vim aqui abrir aqui a lateralzinha do Source Control, eu posso vir aqui e pedir para ele gerar um comentário se eu tiver arquivos. É legal, ela funciona bem, mas basicamente ela vai pegar todos os arquivos que estão em staged e vai criar um commit. O que é legal, mas ela cria às vezes um commit muito grande para uma alteração às vezes que foi grande. Então o que acaba acontecendo eventualmente quando eu estou trabalhando? Estou trabalhando em várias coisas ao mesmo tempo, mas na hora de fazer um commit, eu gosto de que esse commit seja separado exatamente pelas coisinhas que foram feitas. E aí que é basicamente seguindo a convenção do conventional commit. Então o que eu faço basicamente eu criei um comando chamado commit aqui dentro. Então basicamente a partir do momento que eu tenho as alterações, tenho os arquivos alterados aqui, eu executo esse comando e esse comando ele vai soltar um prompt pré-criado meu para IA e ela vai gerar para mim, tá? E aí o que eu vou fazer aqui, só para mostrar para vocês, deixa eu carregar aqui esses commands que eu tenho. E aí eu tenho 3 commands que para mim são indispensáveis para quem quer ter produtividade com IA, tá? Basicamente, os 3 comandos que eu tenho é commit, PR e code review, tá? Então, vamos lá. Eles são um pouquinho grandes aqui, mas, em geral, eles são bem simples, tá? Aqui são, basicamente, instruções para que ele crie os commits atômicos, usando o padrão de conventional commit. Aí, aqui, as ferramentas que ele pode usar. Deixa eu só dar um zoom aqui para vocês verem um pouquinho melhor. E aí, eu aqui dou toda a instrução. Olha, falo para ele, olha, analise o git status atual, selecione as alterações de forma atômica, faça o stage delas também, crie os commits convencionais com mensagens seguindo os padrões, e aí eu trago aqui alguns padrões que existem além do conventional commits para cá, e aí eu trago uma formatação de como ele tem que fazer o commit, né? E aí aqui eu trago a descrição de o que é uma fit, o que é um fix, o que é um docs, o que é um style, refactor, perf, e por aí vai. Então eu trago tudo isso que vem lá do conventional commits. Para vocês montar isso aqui também, vocês podem usar um próprio Gemini, ou Cloud, ou GPT para criar essa instrução aqui para vocês, tá? Detalhada. E aí, toda vez que eu rodo o comando /commit, ele executa esse meu comando aqui, e ele consegue fazer um commit bem certinho. Então, vamos supor que eu mexi em 10 arquivos, ele vai ler todos os commits que estão na árvore ali daquela branch atual que eu tô, e ele vai entender, olha, isso aqui deveria ser um commit para essa linha aqui, é um commit separado, e por aí vai. E aí ele cria 5, 6, 7 commits de forma isolada. Então fica muito mais fácil se eu precisar, de alguma forma, depois fazer, voltar alguma coisa, ou entender exatamente quais arquivos foram separados. Então essa é a primeira dica, e já respondendo a pergunta do Pegame. E aí outra que eu tenho, que é muito boa para mim, e aqui isso aqui resolveu uma baita dor de cabeça que eu tinha aqui dentro, que era, a gente tem aqui dentro da Rocket o padrão de toda PR, ela precisa ter uma descrição, tem todo um descritivo que ela precisa ser feito para facilitar a gente encontrar qual que é o task no Jira, qual que é a tarefa que eu tenho que eu estou revisando. Então, eu preciso saber o que eu estou revisando ali na PR, então a gente gosta de que isso fique previamente descrito na PR, e aí também dizendo, olha, tem break change, não tem variável de ambiente, enfim. E aí, basicamente, eu criei aqui um comando chamado PR, que basicamente ele é instruído a usar a CLI do GitHub, né, que é o JH, com base nos arquivos do GitDiff, entender quais foram as alterações que foram feitas e usar o GitHub CLI para criar a PR. E aí aqui eu passo para ela o template que a gente tem hoje aqui na Rocket. Então aqui tem uma description, quais são os tipos de alteração, quais são as alterações feitas aqui, e aí aqui ele cria a PR com essa descrição. Então, sempre que eu quiser criar uma PR, basicamente eu vou... Deixa eu abrir aqui o Cloud. Eu só venho aqui, dou um /PR to master, ou PR to main, ou PR to, sei lá, fit, alguma coisa. Então, que é o nome da range. E aí, basicamente, ele vai criar essa PR que ele já cria com a descrição bonitinha e tudo mais certinho lá para mim. E aí ele já gera o link da PR
e aí eu só clico no link, e aí se eu precisar mergear ou copiar para mandar para alguém, eu já copio e mando para alguém. Então isso acelera muito o meu processo de criar PR, tá? E aí tanto os meus commits quanto os meus PRs ficam muito mais descritivos. E uma das coisas que eu tenho trazido e testado bastante aqui é esse de Code Review. Ele é um que acelera o meu processo de Code Review do meu próprio código, mas também quando eu preciso fazer uma revisão de algum dev aqui da Rocket. Então tem muita coisa que é rápida de pegar, simples, coisas que muitas vezes a gente deixa passar, muitas coisas que a gente gasta 30, 15, 20 minutos ali para conseguir encontrar no código do nosso coleguinha, e esse comando, basicamente, o que ele faz? Eu criei esse comando que ele pega qual que é a PR atual que eu tô, então eu vou lá no GitHub, pego a PR do meu dev ali, que ele me marcou, eu trago ela para dentro um pull nela aqui dentro do meu local, e aí eu executo o comando de Code Review. E aí, basicamente, ele usa aqui o próprio... na verdade, nem precisa dar um pull, né? Ele pode, se eu passar o link da PR, ele também faz aqui, tá? Que basicamente ele usa o GitHub CLI aqui para fazer, tá? Mas ele funciona das duas formas. E aí, basicamente, ele vai ler a descrição da PR, ele vai entender o que ela vai entender o que ela precisa fazer, então ela vê lá a teste no Gira, ela vê tudo isso. E aí ela tenta entender todas as alterações que foram feitas para ver se ela encontra algum problema, alguma coisa circular, algum console que deveria, e por aí vai, tá? Então, ela acaba fazendo toda essa review aí para ajudar a encontrar. E ela separa de uma forma bem legal aqui, que ela separa o que é crítico, aqui, ó, o que é crítico, o que é high, o que é medium, o que é low. Então, geralmente os critical e high issues aqui são coisas que eu com certeza vou ver na PR, vou revisar, e às vezes eu deixo até IA resolver para mim, porque às vezes é muito simples, eu reviso, subo ali na PR do meu coleguinha, às vezes acaba sendo até mais rápido, de acordo aqui com o trabalho que a gente tem, tá? E aí tudo vai depender, mas isso aqui é uma forma bem rápida da gente fazer essa parte de code review interna aqui pra gente, tá? E aí ele traz também os pontos positivos e uma visão geral da PR. Então isso aqui ajuda muito aqui a pegar umas coisas bem específicas, então muito fácil da galera esquecer uns consoles, muito fácil de ter typo, então constante com typo, cara, às vezes TypeScript falhando e tudo isso aqui ela é instruída para resolver, tá? E esses foram os comandos que a gente tem usado bastante aqui na Rocket, espero que tenha ajudado, espero que possa auxiliar e acelerar o seu processo de desenvolvimento no dia a dia e possa aí melhorar cada vez mais o seu código.